Bom dia! Vamos lá, gente, mais um registro hoje no nosso caderno. Nome da escola completo, a data de hoje, São Paulo, dia 19 de maio de 2020. Nome completo, professora Paula Porto, pulo uma linha, rotina. Vamos lá, nossa rotina de hoje. Hoje vocês terão uma leitura feita pela professora Paula. Depois vocês irão fazer comigo uma atividade de português. Depois vocês teriam na sequência uma atividade com a professora de artes, a professora Patrícia. Eu já encaminhei o vídeo para vocês. E como tarefa, vocês têm que acompanhar as atividades do Centro de Mídias São Paulo. Feito isso na rotina, vamos pular uma linha. Então, vamos começar com a nossa primeira atividade. A atividade de hoje, nossa leitura do dia, é a leitura da biografia de Vinícius de Moraes. Pulo uma linha. Ouçamos a leitura com bastante atenção. Vou aumentar aqui para vocês poderem acompanhar, tá bom? Biografia de Vinícius de Moraes. Nome: Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes. Quem foi? Com apenas 16 anos, entrou para a Faculdade de Direito do Catete, onde se formou em 1933. É um dos fundadores do movimento revolucionário na música brasileira, chamado de Bossa Nova, juntamente com Tom Jobim e João Gilberto. Teve atuações como diplomata, jornalista, dramaturgo, compositor, poeta, cronista e crítico de cinema. Nascimento e morte. Nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, com ascendência nobre e de dotes artísticos. Morreu no dia 9 de julho de 1980. Obras de Vinícius de Moraes: Orfeu da Conceição, A Arca de Noé, A Casa. Parceira Tom Jobim, A Felicidade, Ela é Carioca, Garota de Ipanema e etc. Parceria Toquinho, Tarde em Itapuã, Aquarela, Ai, 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 ui, 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 de onde anda? Feita a nossa leitura, vamos à nossa próxima atividade, que é a atividade de português. Nesta atividade, nós iremos trabalhar
P de língua portuguesa. Essa daqui é aquela avaliação que vocês receberam no kit, lembram? Essa daqui, ó. Nós iremos fazer juntos, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Assim dá para vocês enxergarem, né? Então, vamos lá. O que eu preciso de vocês? Aqui vocês vão colocar turma, terceiro ano E. Data, pode colocar a data de hoje, tá? Dia 19/5/2020. Nome da escola completo. Aluno, seu nome completo. Esta parte aqui do gabarito, vocês não irão preencher, pois que aqui quem vai fazer essa avaliação é a professora, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão 1. Escrita de quadrinha conhecida. Vamos lá? Eu vou falar e vocês gravem bem a nossa quadrinha, tá bom? Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer o chocolate. Vamos repetir novamente? Vamos lá, junto com a professora. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer o chocolate. Mais uma vez, para a gente memorizar de vez. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer o chocolate. Podem começar a escrever. Vamos para a próxima questão. Leitura e escrita de música. Marta escreveu um trecho da música A Casa, dos compositores Vinícius de Moraes, Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. Ela cometeu alguns erros. Encontre-os e circule-os. Em seguida, escreva a música novamente, corrigindo-os. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Voltando, circular, ó o que vocês têm que fazer. Circule os erros
Identificou todos os erros na escrita? Após isso, reescreva da maneira correta, que você ache correto, a letra desta música, ok? Pode começar. Questão número 3. Ler o trecho de um texto. Uma criança escreveu um trecho da fábula O Leão e o Ratinho. Cometeu alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. Um leão cansado de tato, caçar, dormia espichado, à sobra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. As palavras escritas erradas foram: letra A, tato, sombra, árvore, passear e acordou. Letra B, somba, espichado, árvore e acordou. C, espichado, árvore, acordou e cansado. Letra D, passear, leão, espichado, árvore e somba. Você vai identificar as palavras e assinalar a alternativa correta. Questão de número 4. Reescrita de um trecho de um conto. Agora continue a escrever a história O Soldadinho de Chumbo, a partir deste ponto. Mas antes, eu vou contar a história para vocês. O Soldadinho de Chumbo. Hans Christian Andersen. Numa loja de brinquedo, havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos igualzinhos, pois havia sido feito com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta, como fora o último a ser fundido. Faltou chumbo para completar a outra perna, mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esse soldadinho de chumbo era muito bonito e elegante, cada qual com seu fuzil ao ombro. A túnica escarlate, a calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham as feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente de que
ele mais gostou. Que lindos soldadinhos! Exclamou maravilhado, e os colocou enfileirados sobre a mesa ao lado. Dos outros brinquedos, o soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas. E em frente havia um pequeno lago, feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem, que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos e em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobrada para trás, não tão dobrada, mas tão dobrada que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. Mas é claro que ela não vai me querer para marido, pensou entristecido o soldadinho, suspirando. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa, e eu nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar mil e uma enorme bagunça. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam do que se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. Ei, você aí! Por que não está na caixa com os seus irmãos? Gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. Amanhã eu vou dar um jeito em você. Você vai ver, gritou o gêniozinho enfesado. Pode esperar. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás da cigarreira e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila.
De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento ou o gêniozinho? E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou, afinal tinha ainda os outros soldadinhos e todos com 2 pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, chegaram 2 moleques. Eles se divertiam, pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Olha, um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado? O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos de meia dúzia para organizar uma batalha." "Sabe de uma coisa?" disse o primeiro garoto. "Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a volta ao mundo?" E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal, colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão, com o coração batendo fortemente. O soldadinho voltava todos seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava. Nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara a um rio com um grande salto. Rapidamente, as águas agitadas viraram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, engoliu-o. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? Passou-se muito tempo. Quem poderia dizer quanto? E de repente, a escuridão desapareceu. E ele ouviu quando falavam: "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela." Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino que ganhara o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem, por causa daquela única perna. Levou para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou-o com água e sabão para tirar o fedor de peixe e endireitou a ponta do fuzil que amassara um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso,
O soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvore muito verde, o lago reluzente, feito de espelho, e na porta do castelo lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos. Acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi, como não foi, é caso de se pensar. Se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A partir daqui, vocês irão continuar a história que eu acabei de lhe contar. Questão 5. Leitura do texto informativo. Leia o texto e responda a questão. O nosso planeta está esquentando. Uma série de gases que envolve a Terra provoca o efeito estufa. Os principais desses gases são o vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio, metano e ozônio. Parte dos raios solares que atingem a Terra é retida por essa camada de gases, provocando o aquecimento terrestre. Esse fenômeno, chamado efeito estufa, é essencial para manter a temperatura média da Terra em agradáveis 18 graus Celsius. Se isso não acontecesse, a temperatura média do planeta baixaria para insuportáveis 20 graus Celsius abaixo de zero. O problema é que nos últimos 150 anos, a concentração de gases na atmosfera tem crescido assustadoramente, o que está aumentando a temperatura. Isso acontece porque foram lançados mais de 3 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera.
O campeão dessas emissões são os Estados Unidos, seguidos pela União Soviética e China. O Brasil vem em quarto lugar, sobretudo por causa dos desmatamentos. Agora reflita. O que provoca o efeito estufa é: letra A, o aquecimento terrestre. Letra B, a temperatura baixa do planeta. Letra C, uma série de gases que envolve a Terra. Letra D, uma série de raios solares que atinge a Terra. Pensem um pouquinho e assinala a alternativa correta, ok? Questão 6. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda à questão. Joaninhas. Inseto é um predador voraz. As joaninhas são insetos pequenos e coloridos, muito admirados por sua beleza e, em muitas culturas, símbolos de boa sorte e fartura. Esses simpáticos insetos pertencem à ordem Coleoptera, assim como os besouros e a família Coccinellidae, para a qual já foram descritas mais de 5.000 espécies. Elas se alimentam de pequenos insetos, ácaros, pólen e néctar. Apenas 2 espécies se alimentam de tecidos vegetais. Por sua vez, as joaninhas são predadas por insetos maiores, algumas espécies de pássaros e anfíbios. Estes insetos medem entre 3 milímetros e 10 milímetros de comprimento e possuem um par de antenas. As antenas são utilizadas na procura de alimentos, para localização espacial, procura por parceiros produtivos, entre outras funções. Para manter as antenas limpas, as joaninhas as esfregam com o primeiro par de patas e, desta forma, removem resíduos que podem interferir em sua sensibilidade. Agora responda. Por que é importante que as joaninhas mantenham suas antenas limpas? Pronto? Vamos à questão de número 7. Leia o texto e responda à questão. Curiosidades sobre animais. Você sabia que o animal é surpreendente
e às vezes até um pouco estranho. Uma lesma pode se esconder em sua concha por 3 anos para se proteger do tempo ruim. Beija-flores batem as asas até 200 vezes por segundo, o que consome muita energia e faz com que eles precisem comer até 8 vezes o seu peso corporal todos os dias. A abelha nunca dorme. A principal finalidade desse texto. Letra A. Contar uma história. Letra B. Ensinar como cuidar dos animais. Letra C. Argumentar a favor dos animais. Letra D. Informar curiosidades do mundo animal. Assinalem a alternativa correta. Questão 8. Leia o texto e responda à questão. Longe de casa, de Sérgio Caparelli. O caramujo nunca vive longe de casa. Bem na porta ou na sala, pouco importa. Engano seu, pensar que ele está parado. Pelas ruas, pelos campos, ele viaja. E se viaja, bem nas costas, leva a casa. O principal assunto desse texto é: letra A. As longas viagens realizadas pelo caramujo. O engano das pessoas de pensar que o caramujo vive parado. Os lugares em que o caramujo costuma viajar com a casa nas costas? Ou a capacidade do caramujo de nunca viver longe de casa, pois carrega em suas costas? Pense um pouquinho e assinale a alternativa correta. Questão 9. Leia o texto e responda à questão. Joaninhas, saiba mais sobre suas características. Normalmente pensamos que as joaninhas são insetos redondos, vermelhos, com manchas pretas. No entanto, a realidade é que existem muitas variedades alaranjadas, amareladas e etc. Há também muitos padrões de cores diferentes. Esses insetos possuem cores vivas para avisar a seus possíveis predadores que são venenosos e que têm um sabor muito ruim. Na verdade, as joaninhas não têm muitos predadores. Os maiores perigos que elas precisam enfrentar são os pássaros, os insetos maiores. As andorinhas também podem comê-las, embora raramente façam isso. A palavra elas, destacada no texto, refere-se a cores, pássaros, joaninhas, andorinhas. Pensa e assinale a alternativa correta.
Leia o texto e responda à questão. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem do... Desculpa, gente. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi e nem fá, mas inclina o corpo para cá, para lá. Não conhece nem lá e nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Este texto é um aviso, um poema, um bilhete ou um convite? Assinale a alternativa correta. Questão 11. Leitura do texto informativo. Leia o texto e responda à questão. A história do Brasil vista das margens de um rio. Os portugueses, quando chegaram aqui no século XVI, depararam-se com um lugar selvagem, nada parecido com a Europa. Era tudo tão diferente que foi necessário que aprendesse muito com os índios que aqui viviam, para poderem desvendar os segredos desta terra. No princípio, os rios serviam apenas como ponto de referência para que os aventureiros, empenhados em se meterem mata adentro, não se perdessem. Os vilarejos eram construídos sempre perto de algum rio ou córrego. Dessa maneira, haveria água suficiente para se banhar, matar a sede e cozinhar. A água também servia para fazer funcionar engenhocas como o moinho e o monjolo. Movidas pela força física das águas, elas eram usadas para moer a mandioca, o milho e outros alimentos. Além disso, nas margens dos rios, também é mais comum encontrar animais para caçar e grande fartura de peixes, o que completava a alimentação daquelas pessoas. Agora responda. Para que eram usados engenhocas como o moinho e o monjolo? Registre sua resposta aqui. Questão 12. Leia a piada e responda a questão. A doação de Joãozinho. No parque, o Joãozinho pede dinheiro à sua mãe para dar a um velhinho. A mãe, sensibilizada, dá o dinheiro, mas pergunta ao filho: para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu anjo? Para aquele ali que está gritando: olha a pipoca quentinha! No texto, Joãozinho pede dinheiro para dar ao mendigo
pipoqueiro, avô ou amigo. Finalizando a nossa prova, vamos voltar ao nosso registro no caderno. Após terem escrito a avaliação de língua, tá? De língua portuguesa, pula-se uma linha. Vocês teriam atividade de artes, que a professora já passou para vocês. E depois vocês têm aí o acompanhamento das atividades do Centro de Mídias. Aí, a partir daqui, vocês fazem as suas anotações disponíveis lá no canal, tá bom? Beijos para todos e até amanhã!